Atenção para o top de 5 segundos. Vive forte na Hora do Esporte, o combinado não é caro. Estamos de volta aqui no Momento do Esporte, agora para falar de Botafogo e Vasco, a goleada do Vasco, 6-0, humilhante em cima do Santos, em pleno Morumbi. Aliás, o Vasco é campeoníssimo, quando joga no Morumbi não tem pra ninguém. Venceu o São Paulo lá 3-1 e agora o Santos, né? Uma humilhação, 6-0, os caras não sabiam nem o caminho de volta, entraram até no vestiário errado. E o Botafogo, que perdeu para o Palmeiras no Engenhão por 1-0, mas o Botafogo também colocou um time alternativo, porque tem um importante compromisso na quinta-feira fora de casa, vai jogar lá na altitude de Quito, contra a LDU, né? Você vai curtir tudo dentro de instantes aqui no Momento do Esporte, porque na primeira parte você já soube tudo sobre Fluminense, Flamengo, agora vamos falar de Vasco e Botafogo, porque o Momento do Esporte está começando. Você que não curtiu a primeira parte, você está curtindo a segunda parte, eu vou simplesmente passar a rodada do Campeonato Brasileiro, foi a 20ª rodada, que começou no sábado e vai terminar hoje com o jogo do Mirassol contra o Cruzeiro. Antes, porém, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal. É um canal secundário da Napa TV, tá ali, ó, Momento do Esporte, Napa TV. É muito importante. Eu tenho visto que você está assistindo o programa, gente de fora, gente do México, dos Estados Unidos, lá de Natal, do Rio Grande do Norte, Manaus, todo mundo curtindo, mandam muitas correspondências pra gente, mas se inscreve no canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, é muito importante para o nosso trabalho, né? É gratificante. Bom, coloca na telinha então aqui da Napa TV os jogos realizados neste final de semana pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá lá, olha, o Fluminense venceu o Fortaleza por 2-1, o Ceará venceu o Bragantino por 1-0, Vitória e Juventude empataram 2-2, o Sport e o São Paulo também empataram 2-2, o Corinthians perdeu em casa, na Neoquímica Arena, 2-1 para o Bahia, o Santos perdeu de goleada para o Vasco 6-0, o Atlético Mineiro perdeu em casa para o Grêmio 3-1, Internacional perdeu em casa para o Flamengo também 3-1, e o Botafogo também perdeu em casa para o Palmeiras 1-0. Conforme disse, hoje, às 20 horas, teremos o complemento da rodada lá em Mirassol e Cruzeiro. Esse jogo é importante por quê? Porque o Palmeiras ganhou, O Palmeiras ganhou e se o Mirassol vencer, o Palmeiras assume a vice-liderança. E por isso que eu vou mandar colocar já aqui na telinha da Napa TV, da TV Diversidade, os resultados dos jogos, aliás, a classificação, tá ali, olha. O Flamengo é o primeiro, líder absoluto com 43 pontos, um jogo a menos. Palmeiras é o segundo, com 39 pontos, também um jogo a menos. O Cruzeiro é o terceiro, com 37 pontos. O Bahia é o quarto, com 33. O Botafogo é o quinto, com 29. O São Paulo é o sexto, com 29. Mirassol é o sétimo, com 28, olha só, se o Mirassol vencer, vai para 31, amigo. Sobe lá, vai empurrar o Botafogo para a sexta colocação. O Fluminense é o oitavo com 27, o nono é o Bragantino também com 27, o décimo é o Ceará com 25, o Atlético Mineiro que perdeu em casa é o 11º com 24, o Internacional é o 12º com 24, o Grêmio é o 13º com 23, Corinthians 14º com 22, Santos 15º com 21, Vasco, 16º com 19. O Vasco empurrou o Vitória para a zona de rebaixamento. O Vitória é o 17º com 19. O 18º é o Juventude com 15. O 19º é o Fortaleza com 15. E na lanterna o Sport com 10 pontos. Poxa, eu vou te contar uma coisa. O Sport estava com praticamente assegurada a vitória. Mais uma vez deu mole contra o São Paulo. É brincadeira, eu não sei o que está acontecendo com o Sport, né? Acho que está um focinho de porco lá dentro do campo da Ilha do Retiro. Agora, eu repito, hein? Se o Cruzeiro perder hoje, aí o Palmeiras está na segunda colocação, porque o Cruzeiro tem 37 pontos, então o Palmeiras assumiu a segunda colocação. Se o Cruzeiro vencer, volta para a segunda colocação com 40 pontos, mas com um jogo a mais do que o Flamengo e do que o Palmeiras. Então,
Vamos aguardar o jogo de hoje é muito importante, o Mirassol contra o Cruzeiro. Dito isto, hora e vez de falarmos do clube do seu coração. E eu começo falando, sabe de quem? Sabe de quem? Do Machão da Gama, o gigante da colina que aplicou uma goleada histórica no Santos. 6-0, meu irmão. É brincadeira não. Inédito, inédito. Eu não vou nem me alongar muito, porque quem vai falar do Machão da Gama, nem o sobre cobre melhor o Flamengo do que ele. Vem de lá, Marcos Salles, conte-me tudo, não me esconda nada sobre o Machão da Gama. Fala, Napoleão Nascimento, tudo bem? Forte abraço para você, para Tony De Luca, para Eros Lobby e também para Dani Nascimento. Napoleão, o Vasco saiu da zona de rebaixamento com uma goleada de 6-0 diante da equipe do Santos, jogando em São Paulo, no Morumbi. Você não entendeu errado não, 6-0. O Vasco fez um grande jogo no primeiro tempo, né? Abriu o placar com o Piton de cabeça no cruzamento que veio da direita, e após o primeiro tempo ter sido aí com um placar mínimo, no segundo tempo a história foi totalmente diferente. E o detalhe é que no primeiro tempo, quando o Santos era melhor, o Vasco aos poucos foi ganhando ali terreno e conseguiu fazer o seu gol. A partir daí dominou a partida. No segundo tempo o Santos também começou melhor, teve inclusive uma bola na trave, mas o Vasco conseguiu fazer o segundo gol, e depois do segundo gol foi uma sequência de gols, com o Felipe Coutinho fazendo 2 gols, o David também deixando a sua marca, e o Tietê também fez um gol, inclusive um gol muito parecido com o gol do Felipe Coutinho, e para fechar o Ryan de pênalti fez 6-0 para o Vasco, uma vitória, né, que encheu de moral o elenco vascaíno, deixou a torcida vascaína muito feliz, e agora o Vasco vai jogar na quarta-feira o jogo atrasado diante da equipe do Juventude. Com o resultado, o Vasco saiu da zona de rebaixamento, né? E o detalhe é o seguinte: após o jogo, o Neymar saiu de campo chorando, foi até consolado pelo Diniz, uma imagem bacana do técnico do Vasco da Gama, que foi dar uma moral pro Neymar, que acabou ficando muito sentido com a derrota de 6-0 para a equipe do Vasco da Gama, Napoleão. Valeu demais, muito obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Eu vou pedir para a produção inverter a situação. Já vou chamar logo o técnico do Vasco, o Fernando Diniz, porque para a gente poder ter mais tranquilidade de analisar essa partida, com os gols, é claro. Fala então aí, Fernando Diniz, sobre essa partida. Gente, boa noite. Eu acho que o Vasco, como se disse, é um gigante, é o gigante da colina. Acho que é um dia... Hoje o time fez jus ao hino, sua imensa torcida é bem feliz. E o time, como o hino fala, cantar de coração, a gente jogou de coração. Então acho que foi uma vitória muito justa, muito merecida, não só pelo jogo. Acho que ela é merecida pelo trabalho que os jogadores estão desenvolvendo desde o dia que eu cheguei aqui. A gente podia ter ganho de 4, por exemplo, do Grêmio em casa. Se entra metade das bolas, a gente podia ter goleado o Grêmio. A gente podia ter ganho do Inter, a gente podia ter goleado, a gente podia ter ganho do Atlético Mineiro, a gente podia ter ganho do Mirassol, e às vezes a bola não entra, mas é um time que consegue, nos momentos difíceis, que o resultado não vem, consegue chegar no outro dia e trabalhar muito e merecer uma vitória. Daí a presença então do Fernando Diniz. Olha, eu vou com calma aqui, eu sei que o torcedor vascaíno está eufórico, né? Já você já vai ver aí os gols, tá? Já tá rodando aí, né? Primeiro um lance polêmico não apareceu aí, sobre se a bola saiu ou não, né? O analista de arbitragem da TV Globo falou que a bola tinha saído, realmente, a bola saiu toda, mas isso não tira o brilho da vitória do Vasco. Foi uma vitória maravilhosa, uma vitória bonita. Você já viu o primeiro gol aí do Lucas Piton. Olha só as jogadas ensaiadas, né? Do lado esquerdo, a pintura de gol do David. Que coisa linda, né? Pegou de prima. Aí fica o questionamento. O Verratti não jogou. Tava suspenso pelo terceiro cartão. O Fernando Diniz teve que mudar o esquema tático, né? Ele colocou esse menino aí mais avançado, o Vasco jogou sem o centroavante fixo,
né? Que é a função que o Verratti exerce. O Vasco jogou muito solto, muito leve. Agora, só o que me surpreendeu foi a marcação do Santos, cara. O Santos não fez uma marcação, deixou o Vasco jogar à vontade, né? Tem que parabenizar, é claro. Ó, olha aí, ó. Olha só, veja bem, aí, olha aí. Coutinho, na minha opinião, a melhor partida do Coutinho com a camisa do Vasco. Aí todo mundo, Coutinho contra Neymar, Coutinho contra Neymar. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O Neymar tá tirando água de pedra. Esse time do Santos é a baba do quiabo, né? Aí, pênalti, esse menino merecia fazer o gol, merecia pelo que ele tá jogando, né? O Ryan merecia, tá jogando demais, né? Então, você tá vendo aí, tudo nome da alegria. Amigo, o Vasco entrava na zaga do Santos, o Santos não fazia marcação no meio de campo, né? É bem verdade que quando estava 1-0, o Santos teve uma oportunidade de empatar o jogo. Uma oportunidade clara dos pés do Guilherme, que não conseguiu. Aí seria outra história, mas no futebol não tem o si. O si não existe no futebol. O que existe é a realidade, que foi aí, essa goleada imposta, que vai ficar na história do futebol brasileiro. O Vasco saiu de São Januário e meteu 6-0 do Santos em pleno Morumbi. Olha só, olha a tabelinha aí, ó. Coisa linda. Coisa linda, né? Mais um gol do Coutinho. O Coutinho desencabulou. Só faltou fazer chover lá no Morumbi, né? Foi, eu repito, a melhor atuação do Coutinho depois que voltou da Europa com a camisa do Vasco. E ali tudo era uma avenida ali do lado esquerdo. Olha a velocidade que o David fez. Vai jogar no meio, o Tietê vai entrar, cavadinha, fechou o caixão. 6-0. Né? Uma vitória linda, maravilhosa, magnífica e que levantou o astral desses jogadores do Vasco, tão sofridos, tão perseguidos por alguns torcedores. Eu repito, alguns torcedores. Não é a torcida do Vasco, alguns torcedores que basta o cara errar, já começa a vaiar e tal. Agora, tem dois detalhes que eu tenho que falar aqui. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, né? Vitória, vamos bater palma, muito bonita a vitória, goleada, que originou a demissão do técnico, a mala sem alça do Kleber Xavier, já foi tarde, né? Você inventaram o Kleber Xavier lá no Santos. Agora, tem uma coisa que eu tinha que falar, né? O Hugo Moura, ele deu uma entrada violenta no Tiquinho, no meio de um minuto de jogo. Aquilo era para expulsão. O árbitro não expulsou, o problema dele, eu estou falando como jornalista, porque lá no jogo do Vitória aconteceu igualzinho que o cara foi expulso. Aí, de certa forma, se ele tivesse sido expulso, a história era outra. Parabéns para o Vasco saiu da zona de rebaixamento, que era o mais importante, agora vai pensar na Copa do Brasil, onde tem um jogo importante contra o Botafogo, dia 27, né? Joga em São Januário. Então vamos aguardar para ver que bicho que vai dar, né? Bom, saindo do Vasco, vamos falar do Botafogo. O Botafogo que também usou um time misto ontem, lá no Engenhão, e foi derrotado. Foi derrotado para o Palmeiras por 1-0. Já vou pedir para a produção colocar aí o gol do Palmeiras, né? O gol do Palmeiras foi um gol trabalhado também. O Palmeiras joga bem fora de casa, joga muito bem fora de casa. O Palmeiras já tinha criado uma oportunidade, né? O Botafogo começou bem o jogo, começou criando oportunidade, mesmo com o time alternativo, porque tem esse jogo dificílimo pela Libertadores contra a LDU na quinta-feira, lá na altitude de Quito. Olha só, na cara do gol, o garoto perdeu esse gol. Isso aí mudava tudo, cara, mudava tudo, né? Uma bola dessa não se perde, um gol desse não se perde. Vê que o Botafogo criou muitas oportunidades, mas infelizmente não soube aproveitar. E a oportunidade real que o Palmeiras teve, foi lá e colocou a bola lá dentro. 1-0 ali. Mais outra oportunidade. Você está vendo aí, mas foi só numerando, né? Agora, o Botafogo também está com um problema sério na zaga. Olha o contra-ataque. Olha aí. Olha, esse menino é bom jogador, o Anderson. Foi lá e sabe. Ele já não fazia gol, ressuscitou também esse jogador. Agora, fazer o quê, né? Vamos curtir então aí o David Ancelotti para falar sobre essa derrota. Vamos a evaluar a Elisa amanhã, porque vamos ter resultado dos testes que eles fizeram
ontem, mas fico positivo com que vai ter, eles vão ter possibilidades no jogo de Quito. Acho que Newton um pouco mais difícil, mas Cabral é David. Estamos em cima do laço, a produção está me perguntando, vamos tocar lá na grade de programação. Olha, a gente vai falar muito mais sobre Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo no programa de quarta-feira aqui na Napa TV e na TV Diversidade. Muito obrigado pela audiência. Eu repito, o Botafogo joga quinta-feira lá em Quito contra a LDU da Libertadores. O Botafogo venceu o primeiro, placar magrinho de 1-0, tem que jogar pelo empate lá para passar para a próxima fase da Libertadores. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Napa TV, TV Diversidade, aqui você vê tudo, todas as modalidades esportivas. Muito obrigado pela audiência. Até quarta!